Falar um pouquinho sobre Ramp. Ramp é mais uma das possibilidades de materiais e está localizado aqui, esse botão que pode ser pressionado. Ramp é a graduação entre a cor e a transparência e pode transformar a aparência do material. Então vamos lá mais especificamente ver o que acontece no Ramp. Vamos ver no Ramp, no canal Diffuse, e para isso nós vamos desligar o specular. Veja bem, vamos zerar a intensidade do specular. Você pode ver que ele se transforma e fica sem aquele glow, sem aquele brilho. E vamos renderizar em F12 para você entender direitinho. Você deve ter visto que eu dividi a tela do mesmo jeito que eu dividi da outra vez, em duas partes. Você pode ver que ele passa de um vermelho forte para a sombra. Vamos clicar aqui. Agora você pode ver no preview como só o fato de você marcar o ramp, ele muda a aparência do objeto. Vamos renderizar de novo e você pode acompanhar aí um tamanho maiorzinho. E essa mudança acontece porque nós adicionamos o ramp que vai do preto, que significa transparência, para o branco, que significa opacidade. Pode verificar, se eu clicar aqui, ele está marcando o preto. E se eu marcar aqui, ele está marcando o branco. Esse conceito de preto significar transparência e branco significar opacidade é uma coisa interessante e acredito que se você fizer um esforço para guardar essas informações, você vai ter muita facilidade para lidar com essas características. O que acontece é que esse ramp ele fica por cima da cor difusa. Então você pode perceber, onde tem o branco aqui no caso, está prevalecendo o ramp. Onde tem essa graduação de vermelho para a sombra, está prevalecendo o diffuse. Então podemos concluir que o diffuse fica sob, embaixo do ramp. Então, vemos a cor vermelha aqui. Você pode observar isso. Uma outra observação interessante de fazer. Se você vier aqui e desligar Factor, vamos botar Factor em 0, você desliga o ramp. Não vejo muito objetivo em desligar agora, já que é isso que nós estamos falando. Então, vamos ligar de novo, mas fique ciente que se o factor estiver em 0, você terá desligado o ramp. E conforme a gente vai aumentando, pode observar que nós desligamos, e conforme a gente vai aumentando, nós vamos aumentando o ramp. Bom, o lado esquerdo é o lado sombreado do objeto. E o lado direito é o lado iluminado, olhando para o objeto renderizado. Se eu mudar isso, a cor da direita, vamos clicar aqui, mudar para um amarelo, bem pronunciado, mais fortinho. Olha aqui, você pode ver que eu mudo a cor do ramp. Vamos renderizar para você ver. Observa como mudou. Ele atua sobre a cor difusa nesse lado aqui, no lado iluminado, que é o lado direito que a gente acabou de falar. Então, a parte amarela está no ramp e a parte vermelha é da cor difusa. Amarelo no ramp e vermelho difuso. Aqui do lado esquerdo, que eu tenho o preto, você pode observar, quando eu disse para você que era o lado transparente, você pode observar que, estando preto, ele está deixando aparecer o diffuse, tá? Então, o preto, nesse caso, ele sempre atua como transparência. Se eu clicar do lado esquerdo, eu vou ter o preto aparecendo, que eu disse que era transparência, e eu pegar
aumentar aqui as cores R, G e B. Passar para o verde. Observa bem que, além das cores RGB, eu tenho esse A, que significa alfa. Alfa é o nível de transparência ou opacidade dessa cor. Se eu aumentar o alfa e colocar no nível máximo, significa que ele está num estado de maior opacidade. Então, o que vai acontecer? Se você observar, ele adquiriu um tom verde aqui, onde seria transparência e mostraria o diffuse. Vamos clicar F12 e observa bem. Aqui você viu no anterior que ele estava vermelho, agora ele está verde. Por quê? Além de eu mudar o lado preto, que seria a transparência, a hora que ele abriu para mim, eu ainda mexi nesse controle alfa, que no 0 ele significa transparência total e no 1 ele significa opacidade total. Então, o alfa igual a 0 é totalmente transparente e o alfa igual a 1 vai se tornando opaco e cobre totalmente o diffuse. Esse gradiente de ramp, ele não é limitado somente a 2 valores. Você pode mover esse aqui da direita para a esquerda, você pode observar, ele se refere o 0 ao verde, o 1 se refere ao amarelo, que está aqui. E o terceiro valor, você pode acrescentar pressionando Ctrl e clicando no lugar que você queira acrescentar mais uma cor. Então, vamos dizer, eu estou com esse aqui selecionado. Agora, você pode perceber que eu tenho o 0, o 1 e o 2. Então, eu tenho 3 valores agora. Então, vamos clicar nesse no meio, eu seleciono, eu clico aqui e eu coloco uma cor azul. Eu continuo tendo a possibilidade do alfa aqui, nesse caso. Eu estou no ramp, portanto. Agora, observe o que ele aprontou. Ele colocou mais uma graduação azul. Então, vamos apertar F12 para ver como é que fica. Além disso, você pode também mover essas cores. Observa no preview como ele vai movendo também a cor conforme eu movimento esses marcadores aqui. Então, se eu colocar lá em cima, vamos renderizar, ele mudou de lugar. Você tem um controle muito bom com o ramp. Além de você clicar Ctrl e clicar no lugar que você quer, você também pode usar esse botão aqui para acrescentar mais um marcador. Veja bem, ele acrescentou mais um marcador. Você também pode mudar a cor desse marcador. Vamos ver uma cor também que contraste. Vermelha. Vamos pôr magenta, que é legal. Veja bem, o alfa está aqui. Eu mantenho ele em 1. Vamos pôr uma cor magenta. Olha a cor magenta aqui. Vamos renderizar. Observe que a cor magenta está aqui. E você pode também deletar qualquer desses marcadores, também clicando, mantendo ele selecionado e clicando. Observa que ele retirou o magenta que estava aqui. Há ainda outros controles que você pode usar com o ramp. Por exemplo, Mix no Blend. Eu não sei se você conhece Photoshop ou o Illustrator, mas esses controles têm muita semelhança com aqueles controles do Photoshop, de blend, de combinação. Blend é basicamente uma combinação, é uma coisa que você incorpora na outra. Então, ele se refere
ao fato de eu tendo várias cores, ela se combinar com a outra cor. Vamos ver. Eu posso escolher Multiply. O que o Multiply vai fazer? Ele combina todas as cores e acaba aparecendo um vermelho bem escuro. Vamos mudar para mais um. Depois você pode explorar o Screen. O Screen, veja bem, ele clareia. Depois você pode fazer um monte de experiências e tentar entender como é que funciona cada um desses controles. E você pode se divertir a beça e depois obter resultados muito bons para o seu projeto. Mas vamos manter no Mix, depois você explora mais isso aí, numa horinha que você estiver estudando mais a respeito do Blender. E ainda a gente tem outro controle interessante, que é o Shader. São entradas que você pode optar por fazer com que o Blender se comporte de acordo com. Vamos entender quais são. Você deve ter observado que por padrão o que vem é o Shader. Mas se você pegar Energy, por exemplo, você vai observar que essa energia se refere à forma como a luz atinge o objeto. Outra forma é o normal. Normal, se você não é familiarizado muito com normais, as normais, procura fazer uma pesquisazinha no Google aí para você entender o que acontece. Basicamente, é a direção que a superfície do objeto está apontando. Por exemplo, se a luz está apontando para longe de nós, então nós pensamos em sombra. E se a luz está apontando diretamente para nós pensamos na cor iluminada. Veja bem, vou apertar F12 para você e observa como é que ele forma. Ele forma uma espécie de um aro aqui, onde teoricamente o lugar mais iluminado. Isso é muito útil quando você quer criar superfícies translúcidas ou transparentes. E você não precisa usar somente o sombreamento Lambert. No caso, lembra-se no Diffuse que tinha o sombreamento Lambert. Você pode usar o Orignire, o Toon, o Miniart. O Miniart é bastante interessante. A questão é que a gente precisa lembrar de desligar para a gente ter aquele efeito de aro em volta do objeto. Desligar o Darkness. Vamos renderizar? Olha só que legal. Você fez um objeto que tem uma iluminação. A impressão que dá é que a luz vem de trás e ele meio que ilumina o objeto. Então, você pode intensificar. Vamos aumentar a intensidade aqui. Você pode intensificar esse aro que vem do objeto. Voltando aqui, você tem o Result, que eu esqueci de falar anteriormente para você, mas sempre é tempo. E olha só cada forma interessante que ele adquire. E vamos voltar ao Shader. E o Shader, combinado com o Miniart, ofereceu essa possibilidade. Veja o aro que o Miniart sempre forma. É muito interessante. Bem, para um estudo básico, é isso que nós temos. É isso que eu sei passar para você a respeito do Ramp. Espero que você aproveite e até o próximo vídeo.